Salve, meus amigos! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que está muito em voga, tem sido muito debatido nos últimos anos. Vocês sabem que o meu canal aqui tem um caráter muito informativo, é voltado para profissionais, mas eu acredito que essa entrevista aqui vai servir muito também para o público. Tem um público forense que me segue também, né? E até para o público leigo. Por quê? Eu vou falar de um assunto que é o assédio moral. Então, o assédio moral, ele exige um conhecimento porque o leigo, ele não faz muita ideia. Toda vez que eu ouço esse termo assédio moral, seja de colegas profissionais, de leigo, ele não tem muita noção do que se trata e é algo que é muito importante que seja compreendido. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui a pessoa que eu mais conheço desse assunto, uma grande estudiosa, uma colega de trabalho, doutora Carla Vale, que vai responder algumas perguntas, algumas que são até dúvidas minhas, né? Ela é uma fera nesse assunto. Então, ela vai se apresentar. Tudo bem, Carlinha? Tudo bem, Eric? É uma honra poder participar desse momento com você. É, Como você falou, sou Carla Vale, sou assistente social, enfim, trabalho com o Dr. Eric no Tribunal do Trabalho e, por esse motivo, temos muitos anos aí de análise, entendimento, enfrentamento de situações de violência e de assédio no trabalho. Foi um tema que a gente caiu meio de paraquedas, né, Carla? Eu acho que nem você, enquanto assistente social, nem eu, enquanto psiquiatra, imaginei que fosse estudar tanto esse tema da psicopatologia do trabalho. Enfim, o universo foi levando a gente para esse mundo, né? Mas conta um pouquinho direitinho, como é que foi a tua pesquisa? Que você chegou à pesquisa, você fez doutorado mais ou menos nesse assunto, não é? Como é que foi isso? No meu doutorado eu debati de que maneira as transformações, né, contemporâneas da economia, do Estado, de que maneira as reformas gerenciais ou contra-reformas, né, do Estado, elas vão influenciar as nossas instituições públicas e o tipo de forma de organização do trabalho e como isso vai influenciar no aumento, né, do que a gente entende como violência no trabalho, assédio moral, assédio sexual, as formas de gestão por discriminação, enfim. Então, eu passei um pouquinho por isso, por essa análise dessas transformações, né, do mundo do trabalho contemporâneo e como essas transformações estão diretamente vinculadas a essa, entre aspas, epidemia, né, de assédio moral. Assédio moral que sempre existiu, entretanto, hoje em dia a gente está diante de uma situação bem delicada, né? Você falando isso aqui, me surgiu uma dúvida. Quer dizer, você acha, ou não sei se você tem dados também, que é algo que sempre existiu e vem piorando, ou você acha que a gente vem progredindo nesse assunto? Você acha que a violência laboral tem diminuído mais recentemente? Como é que você vê isso? Eu acho que é complexo e contraditório, né? Sem dúvida, a violência no trabalho ela sempre existiu das mais diversas formas, né? A gente está falando aqui de um país escravocrata colonial, né? Então isso está mais do que posto, né? Do que significava, dos sentidos, né? Dessa desumanização das pessoas por meio desse instrumento, né? Que era o trabalho. Entretanto, quando a gente pensa na conjuntura contemporânea, dessa dinâmica neoliberal, né? De superindividualismo, um incentivo, né? Por mais do que nunca se fala de narcisismo, enfim, né? Esse incentivo à competição, à proliferação dessa dessa miséria, né, da subjetividade neoliberal, né, isso é um termo aí do professor Giovanni Alves, por meio dos coaches, enfim. A gente está num contexto que favorece essa violência, só que agora sob uma capa de eficiência, de modernidade. Então, eu uso um termo gerencial bonitinho, quando na verdade o que eu estou fazendo é mais do mesmo, né, no que se refere à superexploração, o impedir que você tenha um tempo de vida e tempo de lazer para além do tempo de trabalho, enfim. Então, acho que a gente foi modernizando a forma de promover esse assédio, na verdade. Ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de avanços, né? De se poder nomear, de se poder ampliar o debate, inclusive, né? Eu estou usando o termo violência no trabalho, não é à toa, né? Por entender que esse assédio está dentro de um grande grupo, né? De violências, enfim. Então, é contradição e é tensionamento. Então, aprofunda o assédio? Acho que sem dúvida. Tem mais visibilidade o assédio? Também, sem dúvida, né? Interessante. E aí, falando nisso, Carla, também me surgiu outra dúvida aqui. Porque assim, eu acho, me corrija se eu estiver errado, que esse debate ele surge com muito mais força ali na França, né? Mas eu pensei, como você está falando aqui, é, transculturalmente, quer dizer, o Brasil, a gente sabe, você falou da coisa escravocrata e tal, mas, por exemplo, eu peguei há pouco tempo um garoto brasileiro que está há muitos anos no Japão. E ele me falou.
Nem em relação ao assédio, não, mas em relação a um volume de trabalho. E ele falou assim: não, lei trabalhista aqui, esquece, né? E um outro caso também que me veio também do Oriente, mas dessa vez da China, é de um jovem que eu atendi há muito pouco tempo, trabalha em empresa chinesa. E ele fala que assim, ele tá doido pra sair de lá, que a forma de gestão dos caras é algo assim. Então, culturalmente, você acha que o assédio ele é mais presente ou menos ausente em alguns locais? E que locais você acha que seria mais prevalente, não só o assédio, mas a violência laboral, assim? Como é que você vê isso? É sensacional essa ideia, né? Porque quando você começa citando o Japão, automaticamente eu vou me remeter aí ao toyotismo, né? E óbvio que aqui no Brasil a gente fala dessa junção, dessas diversas formas de gerência científica do trabalho, mas o toyotismo, ele é uma das molas mestras dessa forma de seja patrão de si mesmo, de incutir uma cobrança e uma forma de lidar com o trabalho, que está muito dentro dessa violência psicológica. Então, a gente pode dizer assim, que ele deixa mais. Acho que mais. Ele recrudesce essa violência no trabalho e, ao mesmo tempo, disfarça melhor, né? Porque é você quem acha que você tem que trabalhar 15 horas por dia e não ter final de semana. Uhum. É você que sente que deve isso, né? Hoje, em tempos de teletrabalho, home office, né? Parece quase que é uma benesse, um favor, enfim, o estar em home office. Então, isso são valores, né? Que falam da forma como estão os direitos do trabalho hoje em dia, né? E de que maneira esse neoliberalismo ele vai atravessar essa cultura e fazer com que a gente cada vez mais pegue pautas que são coletivas, que são classistas, ou que seja, de categorias de trabalhadores, que são de coletividades, e converta em questões individuais, né? E muito conectadas a essa dinâmica, aí sim, citando Vincent Goulejac, né? Essa dinâmica narcísica, né? De meu valor tá todo vinculado ao trabalho. Aí a gente volta para o clube da luta, né? Você não é seu trabalho. Mas hoje, pela dinâmica neoliberal, parece que é isso, né? Eu sou só o que eu puder ser e expressar por meio desse trabalho, né? Engraçado, você tá falando, tá me lembrando, memória remota de algum filme que eu assisti, algum documentário. Tu tens algum documentário que denuncia um pouco essa questão, não só do assédio, mas dessa sistemática da produtividade em excesso e do adoecimento? Eu vi algo de um cara que trabalhava, acho que era na França, numa companhia de carro, enfim. Tu tem em Tem alguns mente? clássicos, né? Francês tem aquele O Corte, né? Ah, É um esse é muito filme bom. clássico. Mas eu gosto de citar um videozinho, não é só jogar no YouTube, é o Empleo, né? Um videozinho que já ganhou, enfim, alguns festivais, e que mostra justamente essa dinâmica desse trabalho sem sentido, desse trabalho estranhado, né? Em que a gente coisifica o nosso entorno, coisifica as tarefas, enfim, vale a pena jogar aí no YouTube e pesquisar. E é interessante, né, Carla, como que isso fica algo intrínseco a nós que se perde dentro de nós, do nosso ego, né? Porque, assim, uma coisa que você já viu também, né? Tanto nas pessoas que sofrem violência laboral, assédio moral, assédio sexual, ou mesmo as pessoas que sofrem de burnout, de um excesso de produtividade e tal, que levam a uma sobrecarga, uma exaustão emocional, é aquilo tudo que a gente já conhece. Existe sempre esse componente da culpa. Eu acho que a gente, em todo esse tempo que a gente trabalha junto, e mesmo eu nos meus trabalhos fora do tribunal, eu nunca vi uma pessoa que estivesse passando por essa situação que não se sentisse culpada. E vem a culpa quando adoece, vem a culpa quando se afasta do trabalho, né? Enfim, assim, é uma marca muito importante. Agora, deixa eu te perguntar, vamos para o público leigo entender, né, Carla, assim, o que seria o assédio moral? Qual é a definição? Que as pessoas confundem muito, né? A gestão por injúria, por exemplo. Então, eu queria que você desse As pessoas, quando falam para mim, estou sendo assediado, na maior parte das vezes não é. Tem alguma violência laboral, mas não é propriamente o assédio. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é o assédio moral, qual é a definição correta, né? E, e fazer um diagnóstico diferencial com as outras formas de gestão que também são Uhum. violentas, né? Doutor Eric, para eu fazer essa indicação, eu vou citar aqui o professor José Roberto Eloane e a Margarida Barreto, que, a meu ver, são minhas principais referências, grandes referências nacionais do tema, como autores que devem ser pesquisados, que são as referências, né, do que eu vou trazer agora. Bem, primeira coisa, então, eu quero recuperar o termo violência no trabalho. Violência no trabalho é justamente essa junção, né, de violência psicológica e moral.
para a organização do trabalho, então, dentro desse grande grupo de violências laborais, se encontram algumas distorções. Para chegar a acontecer assédio na instituição em que eu estou trabalhando, a gente já naturalizou diversas formas de gestão abusivas, inapropriadas, relações de trabalho tóxicas, que vão construindo campo para que ocorra esse assédio moral. Então, é consenso entre os autores que debater assédio é também, né, debater gestão, a forma como as nossas instituições, organizações públicas ou privadas se organizam. Então, dentro desse grande grupo de violências laborais, né, por vezes naturalizadas, né, o abuso de poder, né, em nome da produtividade, da eficiência, né, eu sou aquele gestor que grito, xingo, tenho zero competência relacional, mas eu alcanço a meta. Então a instituição acha que eu sou bom. Mas todo mundo adoece, ninguém fica naquele setor, e isso é chamada gestão por injúria, né. A gestão por discriminação, isso também é muito comum, né, em tempos de Trump, enfim, a gente pode citar, por exemplo, essa ideia de que não é que eu tenho alguma coisa contra mulheres, mas se eu aceito uma mulher nesse cargo, ela me fica de licença maternidade, como é que eu vou dar conta da meta, né? Então, não é contra você, mas, né, tem uma racionalidade, um pragmatismo totalmente esvaziado do senso de alteridade. E aí a gente volta lá para Hannah Arendt, né, da banalização do mal, né? De alguma maneira, eu vou naturalizando um comportamento coisificador, instrumental, autoritário, mas não sou eu só estou cumprindo ordem. É em nome da empresa, em nome da instituição, né? No judiciário, em nome do CNJ, enfim. Outra expressão seria as formas de gestão por manipulação. A ideia de gestão por manipulação é essa noção de mistura entre público e privado. Essa confusão entre subordinação hierárquica e subordinação pessoal. Então, eu sou tua subordinada e aí você acha, isso não está no meu cargo, mas aquele cafezinho que um dia eu te fiz por gentileza vira minha obrigação. Pesquisar minhas passagens de avião, ou te dei um cargo e você discordou de mim numa reunião, meu Deus, né? Então, essa mistura, isso tem muito a ver aí com esses vícios de sociabilidade brasileiros, né? O patrimonialismo, enfim. Tem as formas de gestão por pressão, por chantagem, por estresse, que é essa dinâmica. Se não conseguir tal coisa, vou te demitir, você não vai tirar férias, vou abrir um processo administrativo contra você. Então, é uma série de microviolências, microagressões, todas em nome dos objetivos organizacionais, da produtividade. Veja, isso são caricaturas, né? Óbvio que a realidade é mais complexa do que isso. Então, é bacana a gente pensar nesses termos como expressões de uma realidade, mas não da realidade em si. Mas vejam, tudo isso é visível. Eu tenho certeza que quando a gente fala de gestão por injúria, tipo aquele chefe, né, que grita, xinga, zero competência interrelacional, todo mundo consegue lembrar de uma pessoa assim, né? Todo mundo vê uma pessoa, tipo, quem botou essa tartaruga em cima do muro, né? Muito óbvio, né? Muito claro, isso. Né? Então, isso é uma característica da violência laboral. Já o assédio, ele tende a ter um componente mais sutil. Ele pode ser visto por todo mundo, sem dúvida, mas ele tende a escolher alvos, ou alvos, né, em específico. E aí entra a dificuldade de lidar com a diferença, né, a não aceitação da diferença, né, o alvo do assédio, e aí é Marie-France Rigoyen, né, no livro Mal-Estar no Trabalho. Ela pontua com muita clareza. Diferente do senso comum, o assediado não é o medíocre, o cara que não quer nada com nada. O assediado tem de ser alguém que se destaca ou é diferente de um dado sistema de referências. Então, pode ser porque você é muito ético num ambiente que está todo mundo relativizando algumas regras. Ou você é muito certinho, ou você apontou uma falha e ninguém, tá apontando isso agora? Pô, a gente está fazendo isso há anos, né? Deixa a gente fazer sem ter que dar conta disso, né? Pode ser também, aí entra a questão dos grupos minoritários, né? Aí entram os crimes, né? Uma pessoa negra num grupo de pessoas brancas, o racismo, né? E por isso eu ponto o crime. O machismo, o capacitismo, né? O preconceito contra pessoas com deficiência. Ou então aí tá no teu campo das paixões tristes, né? Inveja, ciúme, competição. Então eu posso, sim, porque é uma pessoa muito bonita, é uma pessoa muito inteligente, bem relacionada. E aí, dentro dessa dinâmica, eu não sei porquê, mas você se transforma no meu alvo. Então, o assédio, ele tem essa característica de ser mais velado, né, Carla? Assim, ele é menos escrachado do que a gestão por injúria. Que o leigo confunde muito isso. Ele grita comigo, ele não deixa eu ir ao banheiro.
é uma coisa mais relacionada à gestão que a outra forma de violência laboral. Agora, o assédio, ele é mais difícil de você, né, de você conseguir até comprovar. Eu ia até te perguntar isso. Porque, como são coisas veladas, quer dizer, existe uma característica que tem que ser persistente, não é algo pontual, né? Aquela vítima, ela vai sendo persistentemente e tem que ter um caráter de humilhação, não é isso? Eu lembro de uma das definições que eu acho que é da Irigoyen. Ela obrigatoriamente tem que ter esse caráter de diminuir, de humilhar a pessoa, né? Sim, sim. Esse assédio, ele, portanto, é uma conduta abusiva, frequente e repetida. E aí entra o professor José Roberto Loani, né, que se vincula às formas de organizar o trabalho, a cultura organizacional, que tem como intuito humilhar, né, difamar, enfim, tornar aquele ambiente impossível para aquela pessoa. O assédio é um meio de te subjugar a fazer o que eu quero, ou então te expulsar desse local. Já que você não se enquadra naquilo que eu espero, ou você representa uma ameaça para mim, enfim. Então, esse assédio ele vai usar, sim, por vezes, técnicas veladas, né? Eu te induzo ao erro, não te passo uma informação estratégica, te isolo, né? Te coloco numa sala distante dos outros, decido que você não pode falar com seus colegas, me comunico com você só por escrito, só por e-mail, te atribuo, te difamo, né? Ah, ele é maluco, por isso faz isso que ele é maluco. Ou ele é mau caráter, ele tá fingindo que é doente, né? Ele passa por esse processo de difamação. Outro ponto interessante que a Irigoyen traz é que uma das características do assédio é essa percepção da deterioração proposital das suas condições de trabalho. Então, você é tratado de maneira diferente e não tem uma explicação técnica para isso. Então, todo mundo no seu setor, no mesmo carro que você, tem o direito, sei lá, de escolher o horário do almoço, só você que não. E não tem nada nas suas atribuições que diga que você não pode fazer isso. Né? Não tem nada que justifique, tecnicamente, aquela decisão. Então, por vezes, o alvo do assédio, ele só percebe que está sendo a vítima, né, de um processo de violência, depois que ele já tentou de tudo. Não, pô, eu vou conversar com ele vai entender. Ou eu vou mudar, então, esse comportamento, já que isso desagrada. É um belo dia a pessoa se dá conta de, caramba, nada do que eu faço dá certo. Só que essa pessoa, geralmente, quando ela se dá conta disso, dessa má intencionalidade, ela já tá doente sem provas. E aí, Eric, se você me permitir, Claro. eu vou aproveitar esse gancho aqui que eu trouxe da ideia de intencionalidade, né? Isso é muito debatido, né, entre os autores, né? Ah, então para eu comprovar o assédio eu tenho que comprovar que é intencional? Não, não. Mas eu gosto da ideia de intencionalidade que o professor Eloane traz, por quê? Não para comprovar o assédio, não é necessário. Para comprovar a conduta abusiva, frequente e repetida. Mas a intencionalidade, ela ajuda a gente a ressituar as pessoas ética e politicamente, sabe? A gente sair desse mundo de bebezão, infantilizador, em que ninguém faz nada por mal, e a gente começar a refletir que se eu repito um ato indistintamente por um tempo X, eu não posso dizer que eu não tinha intenção, né? Então, eu grito, mas eu grito com todo mundo, é o que a gente estava conversando, né? Mas você grita com o chefe, com o presidente da tua instituição, com o sênior da tua instituição? Então, não é porque você é bem assim, eu nasci assim, você é sempre assim, né? Tem uma nuance aí, tem uma percepção de onde eu posso ser como eu sou, né? Eu sempre brinco que às vezes a gente escuta, né? Não, mas eu trato assim até minha filha. A gente fica, meu Deus, né? Então, meu amor, deixa eu te ajudar a tratar da sua filha também, porque tá totalmente equivocado, né? Então, o recuperar essa noção de que não me interessa se você diz que não foi por mal ou você não tinha intenção de assediar. Me interessam os atos práticos. Os atos práticos, a frequência e a repetição vão comprovar esse assédio. Então, essa coisa assim de dar de ombro, né? De fazer caras e bocas, né? Coisas que às vezes. Eu tive um colega, acho que eu te falei isso. Um colega, um grande amigo, né? Padrinho de um dos meus filhos, que ele. É uma coisa política também tá muito comum isso, né? Infelizmente o mundo tá muito polarizado e as pessoas brigam muito. E ele era um cara de esquerda, no setor dele o pessoal era mais de direita. E ele começou a falar sobre política. Daqui a pouco o chefe dele, isso no órgão público, o chefe dele colocou ele numa mesa de frente para a parede. Todo mundo trabalhando normal, e o cara numa mesa de frente para a parede. Então já é um indício de assédio, né? Já é algo que, se for persistente ali, provavelmente era, porque eu conheço a história, né? Agora, aí, uma outra coisa que eu fazia muita confusão com você, que me ensinou, que quando eu entrei no tribunal e a gente começou a estudar assédio moral, eu ficava buscando essas características individuais. Eu ficava pensando,
Porra, será que é um psicopata? Será que é um narcisista? Será que é alguém que tem perversão, que tem o prazer de estar pisando nos outros? E uma das primeiras coisas que você me ensinou foi, Eric, não, olha só, o assédio, ele até pode ter isso, mas ele, antes de tudo, ele é organizacional. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o assédio, por que o assédio é organizacional, né? Quer dizer, existe uma cultura organizacional do assédio, né? Fala um pouquinho Sim, disso. pois é. Quando a gente pensa numa tipologia do assédio, a primeira que vem ali é o assédio por omissão. Em que sentido? Eu posso ter dentro da minha instituição o estabelecimento de uma forma de trabalhar, de metas, de uma dinâmica de produtividade que por si só é abusiva. Veja, o assédio não está em cobrar metas, não está em cobrar produtividade. Está nas ferramentas que eu utilizo para cobrar essa produtividade. Ou não te dar meios de alcançar essa produtividade. Então, você tem uma estrutura para uma meta de 200 e a tua instituição resolve que você tem que alcançar 500. Você não tem meios para tanto, nem ferramentas, não está no ambiente apropriado para isso. E aí, nessa hora que a gente tem que ficar atento. Porque algumas pessoas vão olhar para essa dinâmica e vão pensar criticamente. Bem, vamos lá, essa meta é um vir a ser, vamos construir junto um caminho, enfim, sabendo que talvez você não chegue. Um assediador, uma pessoa que acaba, né, vestindo a capa do assediador, geralmente ele caminha pelo campo aí bem, a meta é 500, dane-se, eu vou fazer o que for preciso para chegar na meta de 500, não interessa se você não tem estrutura. Para além disso, assim, o assédio ele só se propaga por meio do oportunismo das nossas organizações. Veja, quando se torna público que aquele chefe xinga, grita, tem método de gestão abusivo e tal, a gente recrimina e joga para frente, aí eu crio um bode expiatório. Mas enquanto ele esteve alcançando a meta, a instituição sabia e não fez nada. São muitas as instituições, né, que a gente sabe que exatamente quem são os personagens vinculados a uma ideia de violência e de assédio, e apesar disso, até ter uma pessoa que vai lá e decide denunciar, nada é feito, tudo permanece como está, né? Então, essa é a grande característica do assédio. Para ele acontecer, seja por ação ou omissão, a minha instituição é um campo fértil para tanto, né? E aí você tem o assédio vertical, né, que é o mais comum do gestor para o subordinado, e aí é isso, né? Esse cara me incomoda, pode pegar meu cargo, ou não, só tenho inveja dele, enfim, aí eu desenvolvo ações para te expulsar de lá ou te subjugar. O horizontal, que, segundo o professor Eloane, é o que mais cresce, né? Que é dos pares, entre os Olha. colegas, né? Então, esse meu colega tem uma gratificação, tem uma função comissionada que eu queria, ou eu quero estar fazendo aquele projeto, ele tem um status, se relaciona bem, enfim, então eu vou agir contra esse colega. E geralmente, para esse assédio horizontal acontecer, eu também preciso aí de uma anuência de uma organização que olhe para uma outra pessoa, né? Perdendo suas condições de trabalhar e acha que isso é mimimi, né? Vocês são adultos, vocês que se entendam, enfim. Tem o assédio mais raro, que é do subordinado para o chefe, que aí pode acontecer, é um chefe, esse cara é uma indicação política, a gente não queria ele nesse cargo. E aí a gente se reúne, né, para não passar informação, falsas acusações de assédio sexual, são formas, né, de assédio. E, por fim, o assédio misto, né? Que é quando tudo isso está junto e misturado, né? De todas as esferas. É. E o que eu mais vejo, assim, sabe, Carla, até mais no consultório, no pessoal do ambiente privado do que lá no público, mas também acontece no público, é isso, né? Assim, o assédio horizontal, ou mesmo o vertical, com esse medo, quer dizer, quando o cara vê um outro potencial adversário para roubar a cena, para roubar um cargo, para se promover, eu vejo isso muito comumente se transformar num assédio, seja horizontal ou seja vertical, né? Assim, um superior que vê, cara, esse cara aqui é uma potência, daqui a pouco esse cara vai me passar, e aí ele começa a minar a autoestima daquele cara para tentar, é o que você falou, né? Para tentar que aquele cara se demita ou adoeça, enfim. Perfeito, por isso assim, é um fenômeno, né, de saúde mental, subjetivo, psicológico, sem dúvida, mas é um fenômeno político-econômico que tem a ver com a nossa conjuntura, né, da competição, né, de uma dinâmica de supervalorização das identidades, né, tem cursos aí, são todos focados na sua identidade, numa profissionalização da identidade, e aí você vai ter curso de coach que você usa para você virar uma grande liderança, Gandhi como referência, são coisas focadas numa dinâmica que, veja, não se modula a personalidade, né? Você pode se aperfeiçoar, pensar sobre questões, mas essa massinha de modelar que
essa psicologia neoliberal tenta fazer, não procede, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a esse processo. É. E essa coisa que a gente conversou da gestão por metas, sabe, Carlos, que eu vejo muito é, é o seguinte: tem um padrão de personalidade, né, que você conhece, que é um padrão mais obsessivo, que costuma ser um padrão de obedecer mais regras, de ser mais meticuloso, de não fazer nada de qualquer jeito. Essa galera tem sofrido muito. Eu tenho visto pessoas se exonerarem de cargos públicos, assim, magistratura, defensoria, promotoria. As pessoas que são muito sérias, porque você coloca uma meta muito alta e quem vai se dar bem é quem faz o troço mais ou menos, bota o outro para fazer e sai carimbando e assinando. E essa galera que é muito responsável, cara, tá adoecendo a rodo, assim, né? Então, essa coisa de você colocar todo mundo no mesmo barco e dizer que todo mundo. Primeiro, que a meta já é alta para qualquer ser humano, né? Agora, você dizer que todo mundo tem a mesma capacidade de produzir, isso é muito patológico, né, Carla, assim, para a sociedade contemporânea, né? Sem dúvida, né? Você, por um lado, tem que ser criativo, proativo, diferente, deixar sua marca, e ao mesmo tempo, quando eu falo de meta, eu tô te encaixotando e pedindo exatamente a mesma linearidade, né? Aquela linha de produção fordista de como se chegar a um resultado. Então, isso, sem dúvida, é uma das contradições do nosso tempo, né? Você esperar, enquadrar e veja. Nunca a gente falou tanto de humanização, resiliência, enfim. E eu, como assistente social, gosto de dizer que nada mais humanizador do que o reconhecimento dos direitos, tá? Eu acho que o modo de você falar pouco interessa. Às vezes você fala mansamente algo extremamente violento. Então, é Uhum. importante? É importante a gente debater comunicação violenta e todas essas questões. Mas eu confesso que para mim isso está na perfumaria. A gente precisa começar a debater direito, né? Direito no trabalho, direito à saúde trabalhadora. Acho que a gente tem que ressituar um pouco esse diálogo para que a gente comece a pensar essas metas de maneira objetiva. O que é ser produtivo? Né? Essa cultura da performance, né? Essa cultura quase que da imagem, né? O parecer produtivo. Né? O que é ser produtivo? Entregar um resultado de qualidade ou só um número em si? E aí a gente volta para o livro, né? Gestão como Doença Social, do Vincent Goulejac, em que ele vai falar da contofrenia dos nossos tempos, né? Da doença da medida, né? Como se o número por si só fosse uma grande expressão da realidade. É uma expressão importante, é um indicador, sim, mas a realidade é muito mais complexa do que o número em si. Né? E aí tem a qualidade do trabalho. Veja, o reconhecimento de que as pessoas, elas vivenciam lutos, divórcio, filho doente, meu cachorro morreu, enfim. Eu não vou ser a mesma todo dia, né? E se eu trabalho com seres humanos, isso não é exceção, isso é a regra da gestão de pessoas. Saber que em algum momento aquele funcionário excelente do 100, 150%, ele vai estar um pouquinho abaixo, né? E aí esse é o momento de existir uma troca, né? Entre a organização e o cara né, que trabalha para você, enfim. É, e aí você falando isso me veio outra coisa em mente, assim, que é uma dúvida, né? Essa coisa do WhatsApp, Carla, porque hoje em dia eu tenho ouvido muito isso no consultório. Lá no tribunal, eventualmente, a gente escuta também. Acho que em todo canto isso está acontecendo, né? As pessoas recebem WhatsApp de férias, domingo à noite, no meio de um casamento, né? Como é que é isso, assim? Você vê isso sendo pra... Porque muitas pessoas dizem, tô sendo assediado porque eu tô recebendo WhatsApp. Ou seja, e aí já emenda outra pergunta. O assédio, ele tem que ser um tratamento diferenciado daquela pessoa com os outros, ou o mesmo superior, ele pode estar assediando todo mundo. Porque tem um caráter que a gente vê de uma pessoa ser assediadora e, ao longo do tempo, assediar várias pessoas, né? Mas num mesmo dado, num mesmo recorte de tempo, é possível isso? Que uma pessoa esteja assediando todo mundo? Porque como tem essa coisa do tratamento diferenciado, às vezes eu pergunto, mas é só com você? É com os outros também? Então, discorre um pouco sobre isso para eu entender. Perfeito, né? Eu gosto de, sempre quando vem essa questão, né, WhatsApp, teletrabalho, de pedir licença, né, aos sociólogos, mas usar, né, uma frase que eu sei que é muito mais complexa do que isso, mas que, para mim, fala um pouquinho dessa realidade, que é o Brasil se moderniza por meio do atraso. Eu gosto dessa frase para a gente pensar nas nossas formas de gestão. Então, a gente incorpora as ferramentas, né, tecnológicas, que são conquistas societárias, têm que ser incorporadas, né? Então, inteligência artificial, WhatsApp, enfim, isso tem que fazer parte, né? Eu acho que isso é algo que reflete o avanço da humanidade. Entretanto, esse WhatsApp, ele passa a ser usado como um mecanismo de intensificação e massificação do controle. Ele tende a ser utilizado
por um gestor conectado àquelas formas arcaicas de trabalho, em que se eu não estou te vendo, então você não está trabalhando, é vagabundo. Então eu tenho que te controlar ainda mais. Então, sem dúvida, ele pode vir a ser um instrumento de super controle do trabalho e de intensificação, né, que traz essa sensação de que eu nunca paro de trabalhar. Então, mais do que nunca, isso a gente vem pontuando, é importante estabelecer, assim, regras, critérios, em que momento faz sentido você mandar um WhatsApp de trabalho, né? O cara tá de férias, de luto, numa consulta médica, enfim, não é só um WhatsApp. Eu sempre brinco, né? Aquele WhatsApp domingo à noite, não, é só para não esquecer de segunda de manhã. Põe na porcaria do bloquinho de nota e na segunda de manhã você manda, né? Porque mesmo que você diga não precisa fazer agora, você já invadiu a privacidade, o tempo a tentativa de desconexão daquela pessoa, né? Então isso é imprescindível, a gente debater esse direito à desconexão ao trabalho. E sim, esse WhatsApp ele pode ser uma ferramenta, uma das expressões desse supercontrole, enfim. E sem dúvida, um mesmo gestor pode sim estar assediando todo mundo ao mesmo tempo, né? A gente já teve casos caricatos na instituição, e aí tinha a ver até com um transtorno de personalidade, enfim, de um gestor, enfim, que assediava individualmente todos os funcionários e ninguém sabia, porque todo mundo achava que, pô, mas é só comigo, tá todo mundo bem, até que um dia o primeiro falou e todo mundo, meu Deus, né? Então, de fato, era um mecanismo de assédio. Agora, geralmente, quando é assim, tem que estar nesse campo maior da violência laboral. É um método de gerir violento, né? E que pode produzir assédio. E isso é outro ponto importante, Eric, que não é porque uma pessoa não adoeceu, não é porque uma pessoa sobrevive há anos naquele ambiente, que signifique que aquele ambiente não seja um ambiente de assédio. Porque quando a gente lida com as denúncias de assédio, o que a gente vê os agressores, né, os denunciados fazerem? Não, mas olha, quantas pessoas não se sentiram assediados? Isso não quer dizer que não existiu assédio naquele ambiente, né? E muito menos que a pessoa que adoeceu ou que denunciou era fraca. Pelo contrário, geralmente é a pessoa mais sã desse espaço, né? Alguém que olha para esse ambiente tóxico, adoecido e consegue pontuar, pô, isso aqui não é bacana. Então, isso é um fator para chamar atenção. Até porque o adoecimento é isso, né? Ele é multifatorial, subjetivo, enfim. Então, o fato de não ter pessoas adoecidas num espaço por si só não quer dizer que não existe o assédio ali. Assim, falando um pouco do burnout, que nem é o tema de hoje, mas eu vejo muito dessa maneira, que assim, o estresse laboral, o que os autores do burnout dizem ele não tem como, até a gente que assim, se estressa bastante, então assim, vamos pegar um trabalho que seja super tranquilo, ainda assim há um estresse de você estar ali, ter que desenvolver algo, mesmo que seja mínimo. Então, existe uma escala de estresse que não vai ser zero, não tem como você não se estressar zero com uma atividade laborativa, mas que pode extrapolar um limite, vamos supor, de 100 e se tornar né, o burnout, aquilo que queimou, que deixou de... E aí, quando a gente está tentando recarregar nossa bateria, que é no final de semana, que é numa festa, etc., e você recebe um WhatsApp desse, porra, teu coração acelera. Porque você está tentando desligar daquilo que você falou. Você está tentando desligar daquilo e aquilo volta. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, enfim, é uma prática muito comum atualmente, né? Eu queria voltar no tema do perfil do assediador. Aí, só para situar a galera da Hannah Arendt que você citou, né? Que essa é uma dúvida que eu tenho também muito grande, né? A Hannah Arendt, ela é uma filósofa e era judia e ela se radicou em Nova York. E depois ela participou do julgamento do Eichmann, né? O Eichmann era o nazista que era responsável pela solução final. Então ele colocava os judeus nos trens para que eles fossem exterminados. Então a Hannah Arendt, ela pensou assim, caramba, quando ela foi participar do julgamento dele em Israel, ela falou assim, eu vou encontrar um monstro, mas não fosse encontrar um monstro, né? Alguma coisa. E o que ela ficou muito impressionada, e ela escreve esse livro da banalidade do mal, é o mal que o homem comum faz. Porque quando ela chega lá, ela vê um cara, assim, um pai de família, uma pessoa, assim, normalíssima, e que ele acha, quer dizer, ele se defende, aliás, dizendo que ele só estava cumprindo ordens. Então ela escreve, bom, isso é a banalidade do mal comum, do homem comum. Quer dizer, não é um psicopata, mas é um cara que fez ele não está isento dessa responsabilidade de hipótese alguma. E eu vejo muito isso acontecer, né? Como as pessoas naturalizam isso. Eu estava vendo um filme com a minha esposa outro dia, dos soldados israelenses. É um filme que ganhou Ascension, o nome do filme. Os soldados israelenses, você viu esse filme? Esse documentário é muito legal. Os soldados israelenses demolindo umas casas, e aí a população da Palestina, lá da Cisjordânia, tendo um embate com os soldados. Aí a minha esposa falou, Eric, mas eles estão só cumprindo ordem. Eu falei, não estão cumprindo ordem. Eles escolheram estar ali, né? Não tem essa coisa de estar cumprindo. Isso acontece
com médicos colegas também, às vezes que estão numa situação ali, mas tá morrendo, mas é porque... Não interessa o sistema, você escolheu estar ali, se morrer a responsabilidade é sua, né? Então, eu queria saber de você isso, assim, né? Que era uma dúvida que eu tinha quando eu entrei, que hoje eu já tenho uma outra ideia formada. O perfil do assediador, você vê mais como alguém com uma personalidade psicopática, narcisista, ou você vê mais alguém como o Eichmann, como um ser que banalizou o mal, que acha que não tá fazendo mal nenhum, que é daquele mesmo que funciona? Ou você vê um misto? Como é que você vê isso? Sem dúvida, a gente está falando dessa banalidade do mal, né? Inclusive, a Irigoyen, quando ela vai classificar os tipos de assédio, ela diz que o assédio perverso, feito por sociopatas, psicopatas, enfim, pessoas com transtornos de personalidade antissocial, ele é sem dúvida o mais destruidor. Entretanto, é o mais raro também. E ele também só acontece diante da omissão de toda uma organização que naturaliza ou utiliza, né, aquele tipo de comportamento a seu favor. Então é isso, né? A gente, quando vai atender as pessoas, com pessoas denunciadas, e elas dizem, não, mas eu já ouvi, né? Eu faço até caridade. E aí a gente tem que dizer assim, às vezes você dá lugar para velhinho no ônibus, faz caridade, mas de 8 às 18 você pratica assédio moral. Se você não for capaz de refletir eticamente, eu acho que é isso o nó do nosso tempo. Porque a gente está debatendo um fenômeno, sem dúvida, de saúde mental, mas a gente está debatendo ética. A capacidade de se olhar para além desse individualismo possessivo, né? Dessa capacidade de olhar para o outro, né? Desse senso de alteridade, enfim. E aí, se eu não for capaz de refletir minimamente, né? Eu posso ser um ótimo... Quer dizer, né? Aí na verdade, eu tenho aí minhas críticas, né? Enfim. Mas eu posso ser um bom pai de família, eu posso ser um bom profissional até a página 2, mas depois disso, sim, eu posso estar cometendo uma violência no trabalho, em nome da meta. E isso tem a ver com essa dinâmica, né? Poxa, mas eles me deram essa meta, se eu não cumprir essa meta, eu perco o meu cargo, eu perco minha função. Então tem esse cálculo instrumental, utilitarista, né? Essa dimensão calculista mesmo, desse cara que, né, farinha pouco é meu pirão primeiro, né? É essa lógica de não conseguir refletir e pensar nessa coletividade. Então, sem dúvida, a gente está falando de um fenômeno aí que vem dessa minha não identificação com aquele coletivo de trabalho, né? Veja, um gestor dentro de uma empresa, seja pública ou privada, enfim, ele é só mais um funcionário que tem um cargo de gestão. Ele está no mesmo barco, né? Geralmente, a não ser os grandes CEOs, enfim, mas geralmente você pode ser demitido tanto quanto, né? Só que a partir do momento que eu visto a capa de gestor, a capa gerencial, eu acho que eu estou imune a algumas coisas e passo a me identificar com um lugar que talvez não seja tão meu assim, né? Eu não consiga enxergar a minha própria fragilidade dentro desse sistema, né? E a minha responsabilidade. E sabe, Carla, assim, é uma dúvida que eu tenho, tá? Muitas vezes, acho que é uma ingenuidade minha, na verdade. Muitas vezes eu tô diante de um assediador e ele tá ali chorando e falando, não acredito que eu tô fazendo a mesma coisa, que aí voltando no tema da intencionalidade, né? A mesma coisa que fizeram comigo, que eu tô... Mas assim, é um cara ali que você jura que ele tá falando a verdade, que ele, né, assim, que ele foi violentado na forma laboral em algum momento da vida, só que ele replica isso e se mostra revoltado com isso, mas ao mesmo tempo, quando você vê a prática dele, você fala, caramba, tem uma intencionalidade aqui, né? Então, só pra gente selar esse assunto. Essa intencionalidade, ela tá sempre presente no assédio, né? Não tem assédio sem intencionalidade, não é isso? Olha, é isso, né? A gente não tem como provar que há essa intencionalidade sempre, mas aí eu, de fato, fico com o debate do professor Eloane, né? Eu piso no teu pé todo dia. E não é por mal, assim, a gente tem que sair desse lugar, né, de infantilização. Sim, somos responsáveis pelos que fazemos. Ah, não tinha intenção de te ferir, é só meu jeito. Aí, novamente, teu jeito se estende até onde, né? Com quem tá acima de você também é só teu jeito, você também grita, você também... Então, não é bem assim, né? Tem a ver aí com uma falta de separação público e privado, né? E aí entra a dimensão egóica, né? Eu brinco que às vezes parece que a galera tá meio que num direito divino dos reis, né? Esse cargo me foi dado porque eu sou muito especial e eu mereço esse cargo e
passa a agir de maneira que não imagina que ele pode vir a cair, né? Que se ele não refletir minimamente, ele pode, né? Ou então, não, mas eu dou conta, eu não entendo que essa pessoa tirou licença, eu também tive um pai doente, não sei quem, nunca precisei tirar licença. Parabéns, você é excelente, deu conta disso, mas as pessoas não são obrigadas a serem exatamente iguais a você, né? E a troco de que você resistiu e deu conta, né? Porque você não tinha alternativa, opção, enfim. Então, eu acho que a gente tem que sair desse lugar, né? De enquadramento dos sujeitos, de achar que, não, mas se eu faço, todo mundo faz? Não, talvez, né? Veja, o Usain Bolt está aí para dizer que não é só treinar corrida para você ser um grande corredor, né? Então, acho que a gente precisa começar a sair um pouco do mundo coach e começar a olhar para as pessoas de maneira mais objetiva. Sim, isso é algo realmente insuportável, né? Esse discurso, né? Como se as pessoas pudessem. São universos completamente diferentes, com histórias diferentes, com vidas diferentes, com resiliência, com temperamentos, né? E é inacreditável que as pessoas ainda usem esse argumento. Ah, eu faço assim, eu teria feito desse jeito, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que aí é uma curiosidade minha muito grande, Carla. Por que acontece? No tribunal, quando eu pego alguém que eu acho que pode ter alguma relação de assédio moral e tal, moleza, eu te encaminho, mando para as meninas da psicologia, vocês avaliam e dão uma olhada e me dão um feedback. Érico, parará, parará, parará. Agora, no consultório, muitas vezes eu pego essa situação de uma pessoa que está sofrendo assédio no trabalho. Então, para essa pessoa que está sofrendo assédio no trabalho, é, porque assim, para depois comprovar isso, pode ficar difícil. O que você sugere que essa pessoa que está sendo assediada, que ela faça? Como é que ela pode se defender disso futuramente e dizer, olha, eu estava sendo assediado, né? Que Uhum. ferramentas que você acha que ela pode usar? Bem, antes de responder isso diretamente, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é defender o nosso peixe, reconhecer o nosso trabalho, né? Que a gente muito cedo sacou que, mas as pessoas não denunciam. Sim, por que as pessoas não denunciam? Porque elas estão doentes, sem provas e não confiam na instituição que, por si só, tem uma estrutura que é de violência, né, assediadora. Então, a gente entendeu desde o início que, para uma pessoa ser capaz de denunciar, ela precisa de um acolhimento prévio, ela precisa ser orientada, ela precisa ser instrumentalizada junto a provas, ela precisa não estar doente, né? O medo não pode ser paralisante, né? Porque não tem herói no enfrentamento do assédio moral. Isso é outro ponto, né? Imaginar que o doutor Eric vai me salvar com laudo restritivo, não vai salvar, né? A gente vai dentro de alguns limites. E aí sim, a gente precisa também que as pessoas comecem a se colocar como protagonistas desse processo. Não no momento de sofrimento extremo, mas depois é preciso também aí sair desse campo da paralisia e entender que existe uma implicação ética aí para você sair dessa situação de sofrimento. Dito isso, acho que o primeiro ponto, né, no minha instituição não tem um canal de acolhimento. Então, sem dúvida, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um médico, um psicólogo externo. Por quê? Se eu não tinha até aquele momento nenhum marcador da influência, do impacto desse trabalho sobre a minha vida, sobre a minha saúde, enfim, eu vou passar a ter. Outro ponto é que não se enfrenta assédio doente, né? Então, tem esse ponto aí de que talvez você precise de uma licença médica. Talvez você precise se afastar desse ambiente para você conseguir se restabelecer e, a partir daí, sim, pensar como enfrentar. O segundo ponto, aí vem para o ponto de dar materialidade à violência. Então, a gente passa por esse laudo médico psicológico, que viram provas, podem ser provas de dano físico, psíquico, enfim. Depois de um tempo, eu passei todo domingo à noite, eu vou parar na emergência, né? Passei a ter enxaqueca, passei a somatizar, passou a acontecer um monte de coisa. Isso é um dado, né? A gente recomenda que a pessoa faça o que a gente chama de diário funcional, que para a justiça serve como indício de prova. Não é prova, mas é um indício e ajuda até a pessoa a entender o que ela está passando. Então, começa a anotar. Vamos começar a desnaturalizar, né, esse mal-estar no trabalho e começar a registrar. Pô, hoje entrei, ele suspirou, revirou o olho, tinha tal e tal pessoa no ambiente, não sei se eles perceberam. Tal dia ele me mandou fazer essa tarefa, eu fiz. Depois, por e-mail, ele disse que eu fiz tudo errado, que estava uma porcaria, sendo que eu cumpri as orientações dele. Começa a registrar dia, horário, quem estava perto e o meio, dá alguma materialidade. Já foi por e-mail, foi numa reunião, eu estava sozinho, enfim. Começa a registrar, porque isso vai te dar um norte de possíveis testemunhas, de possíveis provas e de frequência de repetição. Avaliações funcionais muito negativas, né? Faz tudo errado, tá uma porcaria, você só chega atrasado, nada disso é crítica profissional.
Eu venho dizendo que um chefe, um gestor, tem todo o direito de pensar, pô, esse trabalho tá uma porcaria. Tem o direito de pensar, mas não tem o direito de falar. Ele está na condição de gestor porque ele deveria conseguir traduzir a insatisfação dele em um meio de correção desse trabalho. Ou seja, o assédio, ele está nas ferramentas que eu utilizo. Então, eu tenho que olhar para um trabalho que não me agrada e ser capaz de, olha, eu preciso que você aprimore tal coisas, que você, vou te dar o período X, criar uma corresponsabilização, né, feedbacks. Então, essa coisa subjetiva, você só faz tudo errado, você é um péssimo funcionário, você é sensível demais, tudo isso não é crítica de trabalho, isso daí gera um alerta, né? Evitar a devolver as agressões na mesma moeda, né? Por isso eu preciso de um auxílio de médico, psicólogo, enfim, porque o que o agressor quer é provar que eu sou um mau trabalhador, o que ele quer é minha explosão. Né? E isso é o grande dilema do assédio, e aí que a Irigoyen traz essa questão da dimensão perversa do assédio, né? Porque eu faço a vítima parecer aquilo que eu quero que ela pareça. Então, eu te induzo ao erro, eu pratico meio que um gaslighting com você e você começa a achar que você tá maluco, e você fica mais sensível, e você adoece. Um belo dia você explode no trabalho com alguém, e eu digo, ó, tá vendo, maluco? Por isso que eu trato ele assim. Então, tem essa nuance, né? E aí, até a Rita Segato, uma professora da UNB, essa frase é sobre vítimas de abuso sexual. Mas ela me ajuda muito a pensar nas vítimas do assédio como um todo, né? Que ela diz que a vítima não precisa ser boa e pura para ser compreendida como vítima, basta ser pessoa. Ou seja, né? Não, você não pode justificar, porque ele errou, porque é um mau funcionário. Eu cometo assédio porque ele é um mau funcionário. Não, então você é um péssimo gestor também, né? Que você tinha que conseguir criar meios, né, de que essa pessoa trabalhasse de outra forma. Então, essa moralização de que, porque ele é maluco, é porque ele não trabalha bem, nada disso justifica o assédio, né? Buscar apoio, né, de vínculos familiares e afetivos, né? A gente até traz essa questão, né, de que, por vezes, as pessoas não alcançam o que significa essa violência no trabalho, mas não tem como enfrentar isso sozinho, né? Então, fortalecer esses vínculos. Então, são provas, né? Atestado médico, receita de remédio, aquele cargo que eu perdi, a mudança de lotação forçada, nos casos de assédio sexual, presentes, né? Convites, bilhetes, enfim, a piadinha na frente de todo mundo. E aqui, fazendo adendo, né? No assédio moral, a gente não recomenda de jeito nenhum que a vítima enfrente o agressor justamente por conta desse processo, né, de reversão, enfim. Agora, no assédio sexual, a gente faz breves recomendações se a pessoa se sentir minimamente fortalecida, né, de tipo, olha, não achei bacana essa piada, fala alto na frente das outras pessoas, com testemunhas, ou responder uma mensagem dizendo, olha, achei inapropriada, por favor, não responda mais. Por quê? Isso facilita a comprovação. É imprescindível a negativa para eu provar o assédio sexual? Não. O que é imprescindível é a conduta de natureza sexual reprovável, que prejudica o seu trabalho, que transforma o ambiente hostil, enfim. Mas você conseguir minimamente denunciar aquela postura abusiva naquele ambiente funcional, isso pode contar para essa comprovação também. Entendi. E isso que você falou é importante, né, Carla? Porque o que a gente vê ainda hoje, né, na prática, eu como psiquiatra, principalmente, quando os caras chegam para mim, ele já chega adoecido. Ele já chega muito fragilizado, precisando de medicamento. Então ele chega muito acuado, sem condição nenhuma de denunciar nada. O cara não tem condição de nada, tá péssimo. E aí, normalmente, o que acontece? O psiquiatra, eu ou qualquer psiquiatra assistente afasta a pessoa, né? Aí leva-se um tempo, né? Porque é o conceito de resiliência da física. Você levou muito tempo ali, mas você solta a mão da almofada, ela vai demorar um tempo. O psiquismo é igual, vai demorar um tempo, né? Mesmo que ele troque de emprego, troque de gestor, troque de lotação, leva um tempo para ele voltar ao normal. Aí chega um momento, né? Depois, sei lá, 6 meses, um ano, né? Porque é um processo que muitas vezes demora muito. O cara volta ao normal, ele tá bem, ele tá em outro setor, mas aí tem outro lá no lugar dele sofrendo assédio. Aí você vai e fala assim, cara, agora a gente precisa de você para me ajudar aqui a testemunhar aqui. Aí normalmente o que o cara faz? Não, mas agora eu tô bem aqui, eu não tenho porquê, agora é com ele lá, né? Então é muito comum isso. O cara, quando chega pra gente, independente de eu estar no tribunal ou no consultório, quando chega pra mim, ele chega adoecido,
E depois que ele se recupera, ele não quer muito o assunto com essa situação, que acho que tinha que ter uma conscientização, mas dá até para entender um lado que é o medo, né? O cara é um pai de família, ele tem medo, cara, fulano lá é o chefe da empresa, ou então do serviço da repartição pública, posso ter um represário, de repente fico desempregado, como é que ficam meus filhos? Então tem muito esse medo, né? O medo é uma tônica dentro da questão da O violência laboral. assédio é sobre medo, né? É sobre aquela. Ih, não adianta denunciar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, né? Geralmente tem toda uma rádio, corredor, te impedindo minimamente de se posicionar. Que seja as coisas mais simples, né? Você tem uma conjuntura e uma dinâmica conservadora, né? Que tende a colocar essa necessidade de mera adaptação. Então, por isso que eu vou te fazer gerenciar estresse, por isso que eu vou dizer que é tudo uma questão de resiliência, ou de não se importar com isso, deixa pra lá. Só que uma hora as coisas explodem. Então, o medo é mais do que compreensível dentro dessa dinâmica. A gente tá falando de subsistência, a gente tá realmente falando de, caramba, né? Vou entrar na frente da bala por outra pessoa, enfim. Mas não dá para enfrentar assédio moral só com laudo médico. Ou esperar que profissionais de saúde façam essa parte, né? A vítima, ela é dona da denúncia. Então, de fato, a gente precisa que as pessoas trabalhem cada vez mais esse protagonismo diante disso. Tem a parte em que você é vítima, você é acolhido, você é cuidado. E aí é por isso que o pessoal da saúde do trabalhador usa o termo alvo, para demarcar que você se torna alvo dessa violência não por suas fraquezas, mas por suas potencialidades. E, sem dúvida, então, o enfrentamento disso passa pelo reconhecimento dessa potencialidade, pelo reconhecimento ético de olhar para aquele entorno e falar, caramba, o mínimo que eu posso fazer é testemunhar. Veja, se eu não vou ser o agente de uma denúncia, eu posso olhar para aquele colega que se fortaleceu o suficiente para fazê-la e não deixá-lo falar sozinho, parecer que ele está maluco sabendo que todo mundo passou por aquilo, né? Então, são pequenas estratégias e pequenas resistências. A gente não está pedindo para ninguém ser kamikaze, né? Entrar na bala na frente do outro. Mas a gente está dizendo para as pessoas, olha, sai desse lugar de que o meu já está resolvido. Pequenas estratégias cotidianas, isso todo mundo diz, né? Quando o grupo está atento, é muito mais difícil ter o assédio. Então, quando eu não dou risada daquela piada grosseira, quando eu mostro apoio a um colega diante daquele grito, quando o grupo minimamente se une e se fortalece para, tipo, daqui não passa, ou fica mais fácil provar o assédio, que aí é todo mundo falando, ou o assediador tende a recuar, porque eles sabem o que estão fazendo, né? Então, é o que a gente vem dizendo, né? Tudo que um alvo de assédio precisa é que você veja uma situação completamente inapropriada e olhe para ele e diga, depois que acontecer a situação, olha, eu percebi. Como é que eu te ajudo numa próxima vez? Ou, nos casos de assédio sexual, né? Enfim, interromper a cena, né? Você tá vendo uma cena inapropriada, dá de doido. Ah, fulano, vamos tomar um café? E pode parecer absurdo, mas o agressor, ele tende a ver que outra pessoa viu e recuar. Né? Orienta essa pessoa a buscar um psicólogo, a buscar um médico, né? Se disponibiliza como testemunha, é isso. A gente não quer ninguém sendo super-herói, né? Não tem como. Mas o mínimo de consciência, né, coletiva, né, de que é preciso sair da esfera da queixa. Esse é outro ponto, né? Porque, diante da lógica do assédio, a gente vira uma sociedade também poliqueixosa, né? Ai, que é tudo ruim, ninguém faz nada, a empresa sabe. Mas mas eu não vou denunciar, ou eu não vou testemunhar. E aí, gente, a gente fica nessa rodinha de hamster, né? Em algum momento a gente precisa, se por outro lado, né, entender que esse agressor tem total responsabilidade sobre esse processo, entender de que maneira a gente pode, fortalecidos, sem estar no auge, né, no auge da confusão, no meio da minha doença, ninguém quer isso. Mas depois que eu tô um pouquinho mais fortalecido, que eu já saí daquele espaço, de que maneira eu posso, né, levar à frente, dar visibilidade a essa violência, né? Nem que seja como testemunha. Sim, sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Carla. Em relação ao perfil do assediado, é que assim, a minha impressão, e não é dado científico, a minha impressão mesmo, é que existe assim, todo mundo pode ser vítima de assédio, mas a impressão, por exemplo, é que é mais comum em mulheres, ou também o que você já falou aqui, que é mais comum em pessoas que são um pouco mais comprometidas. Tô certo? É mais comum em algumas pessoas ou isso é... Sim, é isso. Vai por esse campo da não aceitação da diferença.
Então você é uma pessoa muito crítica, muito ética, muito certinha num dado espaço, você pode virar alvo. Ou é isso, você é uma pessoa de mais idade num ambiente muito jovem, né? Uma pessoa com deficiência num ambiente sem pessoas com deficiência. Então, essa não aceitação da diversidade é um ponto para a gente pensar no assédio. Isso é algo que faz todo sentido. Que faz todo sentido. Sim, é isso, né? Você, novamente, você tende a ser assediado pelas suas potencialidades. Ah, então você é muito inteligente, muito bonito, muito. Pode ser isso. Pode ser isso o detonador de uma situação de assédio. Dentro dessa dinâmica organizacional, econômica, enfim, mas o nozinho, a chavezinha que virou pode ter a ver com essa dimensão subjetiva. Uma coisa que me chama muita atenção, eu não sei se você vai concordar comigo, assim, quando o chefe se adianta e vem falar com você sobre aquele servidor, isso já me. Quer dizer, em todas as vezes que eu vi isso acontecer, era um caso daquele chefe ser um assediador, né? Porque não é comum que o chefe se adiante e venha se queixar do servidor para você, né? Eventualmente tem gestores que são bem intencionados, que eles estão vendo que o servidor está com alguma dificuldade, mas a abordagem a nós é completamente diferente. Você vê que são pessoas que estão bem intencionadas que, olha, fulano está passando por alguma dificuldade, vamos ver o que está acontecendo, né? Agora, quando vem se queixar do servidor, normalmente é uma pessoa que está assediando, né? Sim, sim. É aquele discurso clássico, né? Moralista, moralizante. O tipo, tá com depressão, mas eu vi na praia, sabe? Ou, que é muito comum com profissionais de saúde, aí eu não sei se existe alguma diferença com você, né, na condição de médico, psiquiatra, mas eu como assistente social, meus colegas como psicólogas, o mais comum é vocês são bobinhas. É só chorar na frente de vocês que vocês acreditam naquela pessoa. Então eu tô aqui para te ajudar a ver que aquela pessoa é uma grande manipuladora, né? É uma pessoa, enfim, falsa. E aí eu volto, né? É interessante porque eu consigo ler um gestor quando ele me diz isso sobre o que está passando na cabeça dele, a avaliação que ele faz de mim, né? De colocar em xeque a percepção sobre as relações de trabalho. E ao mesmo tempo é óbvio, né? A vítima não precisa ser pura e boa para ser considerada vítima. Tem pessoas que a gente olha e a gente fica, pô, sem noção nesse ponto aqui. Mas isso justifica ele estar passando pelo assédio de maneira alguma. São campos distintos, né? Então eu acho que essa abordagem desses gestores, né, numa tentativa aí você vê, né, de instrumentalização institucional dos setores de saúde e como uma reverberação do assédio, né? É uma campanha difamatória no final das contas, né? E eu me sinto tão, sei lá, tão seguro que eu não me importo de chegar até você, que pode estar me avaliando, mas eu acho que você não está me avaliando, né? Eu estou acima de você. Então, vejam, eu acho que aí a gente entra um pouco nessa tônica, né, narcísica que seja, de tipo, não, mas impossível que eles me saquem, né? Impossível que eles percebam o que está acontecendo aqui. Então, é um sintoma pra gente, né? E isso é uma das poucas coisas que me tiram muito do sério, cara, assim, é o efeito Dunning-Kruger, né? É a ignorância da própria ignorância. E como isso tá em moda, né, no Brasil e no mundo. As pessoas, elas não têm noção da própria ignorância acerca de quase todos os assuntos, né? Porque isso aconteceu uma ocasião comigo, né? Eu vejo acontecer muito isso no consultório, assim, até mesmo com peritos de outras especialidades, de receberem um cara deprimido. Por exemplo, eu tive um paciente que até faleceu, coitado, que ele chegou numa perícia com a chave do carro, numa perícia do INSS. E o perito olhou lá e falou assim: você veio dirigindo? Deprimido não dirige. Pronto, negou, assim, como se toda depressão tivesse que cursar com uma incapacidade para dirigir. Então, assim, esse nível de ignorância, e um médico, um perito, né? Você imagina. E uma ocasião peguei também um gestor que veio com uma foto. Ó, você afastou o fulano, o cara veio, marcou comigo lá. Eu falei, pô, que eu vou receber esse cara aqui. Não, eu sou o gestor do fulano. Aqui, ó, quero te mostrar a foto desse sábado. Ele com a namorada numa festa. Eu falei, amigo, você não faz noção do papel de idiota que você tá fazendo aqui na minha frente. Não usei o termo idiota, né? Porque, olha só, você acha que uma foto vai desmontar um diagnóstico? Ah, é porque você confia no relato. Eu falei, amigo, não é relato. Isso aqui é um exame psicopatológico. Pra gente poder fazer esse exame aqui, não é o relato faz o João da Birosquinha ali. Aí, fulano, quanto é que foi o jogo? Não, foi 3-0 Botafogo. É um relato. O que a gente faz é um exame baseado, tanto eu quanto você, e às vezes a gente junto, baseado em todo o nosso know-how, a gente examina.
né? E no exame médico, você tem ali, é psicopatologia fenomenológica, é algo muito mais profundo e as pessoas pensam que é isso, né? Ah, vou contar uma historinha triste, e não é exatamente isso. E muitas vezes o que acontece, e aí falando já do nosso trabalho, né, do nosso serviço público, que quando a gente pede para remover um servidor daquela lotação, aí já fugindo completamente do campo da assédio moral, é porque o problema está no próprio servidor, o gestor fica meio fulo da vida. Pô, tirou o cara... Mas às vezes é um cara, por exemplo, como você já viu acontecer, um psicótico com uma ideação paranoide, com toda uma formação paranoide com aquele local, e aí tu pega e caneta, cara, esse cara não pode, ele tá achando que vão matar ele aqui dentro, que estão envenenando ele, com fulano, 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 esse cara a gente afastou, ele tomou antipsicótico, mas ele vai voltar agora, não dá pra ele voltar pra esse local onde ele teve delírio, vamos ver se ele consegue voltar pra outro canto. Então, infelizmente, e às vezes até mesmo, né, coisa da relação de trabalho, né, Carla? Porque muitas vezes a gente recebe só para a gente fechar, a gente recebe uma pessoa que está se queixando de assédio e não é propriamente um assédio, ela está se sentindo assediada. Mas às vezes aquela pessoa é uma pessoa mais problemática, que tem um transtorno de personalidade, que tem uma resiliência mais difícil, que tem uma maneira de enxergar, de ver, de sentir o mundo mais complicado, e que aquela pessoa ela é o problema. Então vamos tirar o problema daquele local de trabalho. E muitas vezes a gente é mal entendido. Agora, você recebe esse pleito também de da pessoa se dizer assediada e você dizer, não, isso aqui, das pessoas se confundirem nesse sentido? Sim, e as pessoas têm o direito, né, de se confundirem. Eu acho que isso é a grande questão, né? O trabalho por si só porta um mal-estar, né? Eu queria estar na praia, eu queria estar, enfim, estou aqui cumprindo o horário, por mais que eu me sinta, sei lá, vocacionada, que eu goste do meu trabalho, em algum momento vai existir essa tensão, né? Então, é normal que exista esse mal-estar, né? O que acontece é que, às vezes, eu vou confundir o uso do poder diretivo, alguma outra questão com algo que me afetou pra caramba. E aí, quando a gente percebe isso, é um motivo de trabalho, não de moralização, é um motivo de estar. Mas olha, isso aqui está dentro de um campo aceitável. Então vamos entender por que isso te impacta tanto, o que significa, sobre o que isso está falando, né? E não é um problema você precisar de auxílio psicológico para refletir sobre as relações de trabalho, de um suporte, enfim. Não é um problema você talvez pensar que talvez eu não me adapte com esse tipo de gestor. Ele pode ser maravilhoso para todo mundo, mas de fato, assim, comigo não rola, porque eu tenho uma personalidade X, Y, Z, enfim. Ou esse tipo de trabalho não é bacana para mim, então eu posso ser 1000 vezes melhor aproveitado em outro espaço. Aí vem dessa nossa capacidade de refletir criticamente, né? E é isso, não querer ser salvo, querer ser protagonista desse processo, se corresponsabilizar por esse processo, né? Sim. Bom, Carla, foi ótimo, foi maravilhoso. Queria poder ter mais tempo aqui para a gente poder continuar conversando. Quem sabe a gente marca um segundo bate-papo. Muito obrigado pela sua presença e espero que esse vídeo chegue. É um vídeo de utilidade pública, né? Assim, você tem um conhecimento muito grande desse assunto e acho que as pessoas precisam conhecer mais esse assunto. Obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. É isso.